Bem-vindo ao Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou o Lucas. Eu sou a Dayana. E o episódio de hoje é Vestida de Preto, de Mário de Andrade. Você me zoou. É um conto memorialista deste autor modernista, onde nós temos ali as teorias psicanalíticas de Freud. Vamos observar tudo que ele traz pra gente nesse conto tão cotidiano, mas tão divertido e que tem uma profundeza. É o romance proibido aí. Vamos lá, boa leitura. Vestida de Preto, de Mário de Andrade. Tanto andam agora preocupados em definir o conto, que não sei bem se o que vou contar é conto ou não. Sei que é verdade. Minha impressão é que tenho amado sempre. Depois do amor grande por mim que me brotou aos 3 anos e durou até os 5 mais ou menos, logo meu amor se dirigiu para uma espécie de prima longínqua que frequentava nossa casa. Como se vê, jamais sofri do complexo de Édipo, graças a Deus. Toda a minha vida, mamãe e eu fomos muito bons amigos, sem nada de amores perigosos. Maria foi o meu primeiro amor. Nada havia entre nós, está claro. Ela, como eu, nos seus 5 anos apenas. Mas não sei que divina melancolia nos tomava, se acaso nos achávamos juntos e sozinhos. A voz baixava de tom, e principalmente as palavras é que se tornavam mais raras, muito simples. Uma ternura imensa, firme e reconhecida, não exigindo nenhum gesto. Aquilo, aliás, durava pouco, porque logo a criançada chegava. Mas tínhamos então uma raiva impensada dos manos e dos primos, sempre exteriorizada em palavras ou modos de irritação. Amor apenas sensível naquele instinto de estarmos sós. É só bem mais tarde, já pelos 9 ou 10 anos, é que lhe dei nosso único beijo. Foi maravilhoso. Se a criançada estava toda junta naquela casa sem jardim da tia velha, era fatal brincarmos de família, porque assim tia velha evitava correrias e estragos. Brinquedo, aliás, que nos interessava muito, apesar da idade já avançada para ele. Mas é que na casa de tia velha tinha muitos quartos, de forma que casávamos rápido, só de boca, sem nenhum daqueles cerimoniais de mentira que dantes nos interessavam tanto, e cada par fugia logo, indo viver no seu quarto. Os melhores interesses infantis do brinquedo, fazer comidinha, amamentar bonecas, pagar visita, isso nós deixávamos com generosidade apressada para os menores. Íamos para os nossos quartos e ficávamos vivendo lá. O que os outros faziam, não sei. Eu com Maria, não fazíamos nada. E adorava principalmente era ficar assim sozinho com ela, sabendo várias safadezas já, mas sem tentar nenhuma. Não havia não, mas sempre como que havia um perigo iminente que ajuntava o seu crime à intimidade daquela solidão. Era suavíssimo e assustador. Maria fez uns gestos, disse algumas palavras. Era o aniversário de alguém, não lembro mais. O quarto em que estávamos fora convertido em despensa, cômodas e armários cheinhos de pratos de doces para o chá que vinha logo. Mas quem se lembrasse de tocar naqueles doces, no geral secos, fáceis de disfarçar qualquer roubo? Estávamos longe disso. O que nos deliciava era mesmo a grave solidão. Nisto, os olhos de Maria caíram sobre o travesseiro sem fronha que estava sobre uma cesta de roupa suja a um canto. E a minha esposa teve uma invenção que eu também estava longe de não ter. Desde a entrada no quarto, eu concentrara todos os meus instintos na existência daquele travesseiro. O travesseiro cresceu como um danado dentro de mim e virou crime. Crime não, pecado. Que é como se dizia naqueles tempos cristãos. E por causa disto eu conseguira não pensar até ali no travesseiro. Já é tarde, vamos dormir, Maria falou. Fiquei estarrecido, olhando com uns fabulosos olhos de imploração para o travesseiro quentinho. Mas quem disse travesseiro ter piedade de mim? Maria! Essa estava simples demais para me olhar e surpreender os efeitos do convite. Olhou em torno e, afinal, vasculhando na cesta de roupa suja,
tirou de lá uma toalha de banho muito quentinha que estendeu sobre o assoalho. Pôs o travesseiro no lugar da cabeceira. Cerrou as venezianas da janela sobre a tarde e depois deitou, arranjando o vestido para não amassar. Mas eu é que nunca havia de pôr a cabeça naquele restico de travesseiro que ela deixou para mim, me dando as costas. Restinho sim, apesar do travesseiro ser grande. Mas imaginem numa cabeleira explodindo, os famosos cabelos assustados de Maria, citação obrigatória e orgulho de família. Tia velha, muito ciumenta por causa de uma neta preferida que ela imaginava deusa, era a única a pôr defeito nos cabelos de Maria. Você não vem dormir também? Ela perguntou com fragor, interrompendo meu silêncio trágico. Já vou, que eu disse. Estou conferindo a conta do armazém. Fui me aproximando incomparavelmente sem vontade. Sentei no chão tomando cuidado em sequer tocar no vestido. Puxa, também o vestido dela estava completamente assustado. Que dificuldade! Pus a cara no travesseiro sem a menor intenção de... Mas os cabelos de Maria, assim era pior. Tocavam de leve no meu nariz. Eu podia espirrar. Marido não espirra. Pressenti que espirrar seria muito ridículo. Havia de ser um espirrão enorme. Os outros escutavam lá da sala de visita longínqua, e daí é que o nosso segredo se desvendava todinho. Fui afundando o rosto naquela cabeleira, e veio a noite, senão os cabelos. Mas juro que eram cabelos macios. Me machucavam os olhos. Depois que não vi nada, ficou fácil continuar enterrando a cara toda, a alma, a vida naqueles cabelos. Que maravilha! Até que meu nariz tocou num pescocinho roliço. Então fui empurrando os meus lábios. Tinham uns bonitos lábios grossos. Nem eram lábios, era beiço. Minha boca foi ficando encanudada até que encontrou o pescocinho roliço. Será que ela dorme de verdade? Me ajeitei muito sem cerimônia, mulherzinha, e então beijei. Quem falou que este mundo é ruim? Só recordar. Beijei Maria, rapazes. Eu nem sabia beijar, está claro. Só beijava a mamãe, boca fazendo bulha, contato sem nenhum valor sensual. Maria, só um leve entregar-se, uma levíssima inclinação para trás, me fez sentir que Maria estava comigo em nosso amor. Nada mais houve. Não, nada mais houve. Durasse aquilo uma noite grande, nada mais haveria, porque é engraçado como a perfeição fixa a gente. O beijo me deixara completamente puro, sem minhas curiosidades nem desejos de mais nada. Adeus pecado e adeus escuridão. Se fizera em meu cérebro uma enorme luz branca, meu ombro bem que doía no chão, mas a luz era violentamente branca, proibindo pensar, imaginar, agir. Beijando. Tia velha, nunca gostei de tia velha. Abriu a porta com um espantoso barulho. Percebi muito bem pelos olhos dela que o que estávamos fazendo era completamente feio. Levantem! Vou contar para sua mãe, Juca. Mas eu, levantando com a lealdade mais cínica deste mundo. Tia velha, me dá um doce. Tia velha? Eu sempre detestei tia velha. O tipo da bondade berlitiz, injusta, sem método. Pois tia velha teve a malvadeza de escorrer por mim todo um olhar que só alguns anos mais tarde pude compreender inteiramente. Naquele instante, eu estava só pensando em disfarçar, fingindo uma inocência que poucos segundos antes era real. Vamos, saiam do quarto. Fomos saindo muito mudos, numa bruta vergonha, acompanhados de tia velha e os pratos que ela viera buscar para a mesa de chá. O estranhíssimo é que principiou nesse acordar à força provocado por tia velha, uma indiferença inexplicável de Maria por mim. Mais que indiferença, frieza viva, quase antipatia. Nesse mesmo chá ainda achou jeito de me maltratar diante de todos. Fiquei zonzo. 10, 13, 14 anos, 15 anos. Foi então um insulto que julguei definitivo. Eu estava fazendo um ginásio sem gosto, muito arrastado, cheio de revoltas íntimas, detestava estudar. Só no desenho e nas composições de português tirava as melhores notas. Vivia nisso. 10 nestas matérias, 0 em todas as outras. E todos os anos era aquela já esperada fatalidade. 1, 2 bombas.
principalmente em matemáticas, que eu tomava apenas o cuidado de apagar nos exames de segunda época. Gostar? Eu continuava gostando muito de Maria, cada vez mais, conscientemente agora. Mas tinha uma quase certeza que ela não podia gostar de mim. Quem gostava de mim? Minha mãe. Sim, mamãe gostava de mim, mas naquele tempo eu chegava a imaginar que era só por obrigação. Papai, esse sempre foi insuportável, incapaz de uma carícia, como incapaz de uma repreensão também. Nem mesmo comigo, a tara da família, ele jamais ralhou. Mas isso é caso para outro dia. O certo é que, decidido em minha desesperada revolta contra o mundo que me rodeava, sentindo um orgulho de mim que jamais buscava esclarecer, tão absurdo pressentia, o certo é que eu já principiava me aceitando como um caso perdido, que não adiantava melhorar. Esse ano até fora uma bomba só. Eu entrava na sala do professor particular quando enxerguei a saparia na varanda e Maria entre os demais. Passei bastante encabulado, todos em férias, e os livros que eu trazia na mão me denunciando, lembrando a bomba, me achincalhando em minha imperfeição de caso perdido. Esbocei um gesto falsamente alegre de bom dia e fui no escritório pegado esconder os livros na escrivaninha de meu pai. Ia já voltar para o meio de todos. Mas Matilde, a peste, a implicante, a deusa estúpida que tia velha perdia com suas preferências, passou seu namorado, Maria. Não caso com bombeado. Ela respondeu imediato, numa voz tão feia, mas tão feia, que parei estarrecido. Era a decisão final, não tinha dúvida nenhuma. Maria não gostava mais de mim. Bôbado assim parado, sem fazer um gesto, mal podendo respirar. Aliás, um caso recente vinha se ajuntar a um insulto para decidir de minha sorte. Nós seríamos até pobretões comparando com a família de Maria, gente que até viajava na Europa. Pois, pouco antes, os pais dela tinham feito um papel bem decente, se opondo ao casamento de uma filha com um rapaz disque pobre, mas ótimo. Houvera rompimento de amizades, malestar na parentagem toda, o caso virara escândalo mastigado e remastigado nos comentários de hora jantar. Tudo por causa do dinheiro. Se eu insistisse em gostar de Maria, casar não casava mesmo, que a família dela não havia de me querer. Me passou pela cabeça comprar um bilhete de loteria. Não caso com bombeado. Fui abraçando os livros de mansinho. Acariciei-os junto ao rosto, pousei a minha boca numa capa feia, suja de pó suado. Retirei a boca sem desgosto. Naquele instante eu não sabia, hoje sei. Era o segundo beijo que eu dava em Maria. Último beijo. Beijo de despedida que o cheiro desagradável do papelão confirmou. Estava tudo acabado entre nós dois. Não tive mais coragem para voltar à varanda e conversar com os outros. Estava com uma raiva desprezadora de todos, principalmente de Matilde. Não, me parecia que já não tinha raiva de ninguém, não valia a pena, nem de Matilde. O insulto partira dela, fora por causa dela. Mas eu não tinha raiva dela não, só tristeza, só vazio, não sei. Creio que uma vontade de ajoelhar sem mais nada, ajoelhar ali junto da escrivaninha e ficar assim, ajoelhar. Afinal das contas, eu era um perdido mesmo. Maria tinha razão. Que tristeza! Foi o fim? Agora é que vem o mais esquisito de tudo, ajuntando anos pulados. Acho que até não consigo contar bem claro tudo o que sucedeu. Vamos por ordem. Pus tal firmeza em não amar Maria mais, que nem meus pensamentos me traíram. De resto, a mocidade raiava e eu tinha tudo a aprender. Foi espantoso o que se passou em mim. Sem abandonar meu jeito de perdido, o cultivando mesmo, ginásio acabado, eu principiara gostando de estudar. Me batera súbito aquela vontade irritada de saber, me tornara estudiosíssimo. Era mesmo uma impaciência raivosa que me fazia devorar bibliotecas sem nenhuma orientação. Mas brilhava, fazia conferências empoladas em sociedadezinhas de rapazes, tinha ideias que assustavam todo o mundo, e todos principiavam maldando que eu era muito inteligente, mas perigoso. Maria, por seu lado, parecia uma doida. Namorava com Deus e todo mundo. Aos 20 anos fica noiva de um rapaz bastante rico. Noivado que durou 3 meses e se desfez de repente,
para dias depois ela ficar noiva de outro, um diplomata riquíssimo, casar em 2 semanas com alegria desmedida, rindo muito no altar e partir em busca de uma embaixada europeia com o secretário chique, seu marido. Às vezes, meio tonto com estes acontecimentos fortes, acompanhados meio de longe, eu me recordava do passado, que era só para sorrir da nossa infantilidade e devorar numa tarde mais um livro incompreensível de filosofia. De mais a mais, havia a Rose para de noite e uma linda namoradinha oficial, a Violeta. Meus amigos me chamavam de jardineiro e eu punha na coincidência daquelas 2 flores uma força de destinação fatalizada. Tamanha mesmo que, topando numa livraria com The Gardener, de Tagore, comprei o livro e comecei estudando inglês com loucura. Mário de Andrade conta num dos seus livros que estudou o alemão por causa de uma emboada tordilha. Eu também. Meu inglês nasceu de uma Violeta e de uma Rose. Não, nasceu de Maria. Foi quando, em 5 anos depois, Maria estava para voltar pela primeira vez ao Brasil. A mãe dela, queixosa de tamanha ausência, conversando com uma mãe na minha frente, arrancou naquele seu jeito de gorda desabrida. Pois é, Maria gostou tanto de você, você não quis? E agora ela vive longe de nós. Pela 3ª vez fiquei estarrecido neste conto. Percebi tudo num tiro de canhão. Percebi ela doidejando, noivando com um, casando com outro, se atordoando com dinheiro e brilho. Percebi que eu fora uma besta. Sim, agora que principiava sendo alguém, estudando por mim fora nos ginásios, vibrando em versos que muita gente já considerava. E percebi horrorizado que Rose nem Violeta, que nada, era Maria que eu amava como louco. Maria que eu amara sempre como louco. Oh, como eu vinha sofrendo a vida inteira, desgraçadíssimo, aprendendo a vencer só de raiva, me impondo ao mundo por despique, me superiorizando em mim só por vingança de desesperado. Como é que eu pude me imaginar feliz, pior, ser feliz, sofrendo daquele jeito? Eu? Eu não. Era Maria. Era exclusivamente Maria, toda aquela superioridade que estava aparecendo em mim. E tudo aquilo era uma desgraça muito cachorra mesmo. Pois não andavam falando muito de Maria? Contavam que pintava o 7, ficara célebre com as extravagâncias e aventuras. Estivera pouco antes às portas do divórcio, com um caso escandaloso por demais, com um pintor de nomeada que só pintava efeitos de luz. Maria falada, Maria bêbada, Maria passando de mão em mão, Maria pintada nua. Se dera como que uma transposição de destinos. E tive um pensamento que ao menos me salvou no instante. Se o que tinha de útil agora em mim era Maria, se ela estava se transformando no Juca imperfeitíssimo que eu fora, se eu era apenas uma projeção dela, como ela agora, apenas uma projeção de mim, se nos trocáramos por um estúpido engano do amor, mas ao menos que eu ficasse bem ruim, mas bem ruim mesmo outra vez, para me igualar a ela de novo. Foi a razão da briga com Violeta, impiedosa, e a farra dessa noite, bebedeira tamanha que acabei ficando desacordado numa série de vertigens, com médico, escândalo e choro largo de mamãe com minha irmã. Bom, tinha que visitar Maria, está claro. Éramos gente grande agora. Quando soube que ela devia ir a um banquete, pensei comigo, ótimo. Vou hoje logo depois do jantar, não encontro ela e deixo o cartão. Mas fui cedo demais. Cheguei na casa dos pais dela, seriam 9 horas. Todos aqueles requifes de gente ricaça, criado que leva cartão numa salva de prata, etc. Os da casa estavam ainda jantando. Me introduziram na saletinha da esquerda, uma espécie de Luís XV muito sem vergonha, dourado por inteiro, dando para o hall central. Que fizesse o favor de esperar, já vinham. Contemplando a gravura cor-de-rosa, senti de supetão que tinha mais alguém na saleta. Virei. Maria estava na porta, olhando para mim, se rindo, toda vestida de preto. Olhem, eu sei que a gente exagera em amor, não insisto, mas se eu já tive a sensação da vontade de Deus, foi ver Maria assim, toda de preto vestida, fantasticamente mulher. Meu corpo soluçou todinho e tornei a ficar estarrecido.
Ao menos diga boa noite, Juca. Boa noite, Maria. Eu vou me embora. Meu desejo era fugir, era ficar a ela, mas sim, sem que nos tocássemos sequer. Eu juro que sei que ela estava se entregando a mim, me prometendo tudo, me cedendo tudo quanto eu queria. Naquele se deixar olhar, sorrindo leve, mãos unidas caindo na frente do corpo, toda vestida de preto. Um segundo me passou na visão devorá-la numa hora estilhaçada de quarto de hotel. Foi horrível. Porém, não havia dúvida. Maria despertava em mim os instintos da perfeição. Balbuciei afinal um boa noite muito indiferente, e as vozes amontoadas vinham do hall dos outros que chegavam. Foi este, o primeiro dos 4 amores eternos que fazem de minha vida uma grave condensação interior. Sou falsamente um solitário. 4 amores me acompanham, cuidam de mim, vêm conversar comigo. Nunca mais vi Maria, que ficou pelas Europas, divorciada afinal. Hoje dizem que vivendo com um austríaco interessado em feiras internacionais. Um aventureiro qualquer. Mas dentro de mim, Maria, bom. Acho que vou falar banalidade. E esse foi Vestida de Preto, de Mário de Andrade. Pobre moça, pobre rapaz. Pobre moça. Mas na arte de capa ela é uma femme fatale. A gente só viu o ponto de vista de uma pessoa, né? Então, complica mesmo julgar alguém aí. Né? Não, mas é no sentido de que dá pra perceber nessa cena final que ela tinha um quê com ele, né? Também. Ah, mas é prima ali, não podia. Ele não falou, tem que dar o grau. Quantos graus de distanciamento? Não pode falar, é uma prima distante. Pode ser uma prima de primeiro grau que mora distante, né? Olha como é a vida, você fala, tem que dar o grau, a gente tá falando de adolescente, já pensei numa bicicleta subindo. Dá o grau de parentesco, tá né? Certo. Prima de quantos graus? Apesar de que, né, enfim, não importa, é prima. Lá no passado, isso não era tão levado a sério. Naquela época era comum. Muito comum. Temos uma Maria de um lado e um Juca do outro. Maria, primeiro amor de Juca aos 5 anos. Interessante, vou fazer uma progressão aqui analítica deste texto. Pay attention. Tá, Primeiro que ele começa falando de Freud, né? Ele fala do complexo de Édipo, que ele nunca teve, né? Então isso tá nas primeiras linhas do texto. Interessante. E claro, as teorias de Freud, né? Toda a psicanálise que ele trouxe em questão foi muito absorvida pelos modernistas, não só no Brasil, como no mundo todo, né? Freud, então, suas teorias estavam ali, elas estavam sendo utilizadas, inclusive, como embasamento para a construção de texto, para rupturas e tudo mais. Sim, era tudo muito novo, né? Tudo muito novo. Inclusive, Freud morre um pouquinho antes, alguns anos antes, 5, 6 anos antes. Eu ia falar, será que era ali mesmo, meio que na mesma época? Sim, a mesma época. Eu até trago aqui essa informação. O Mário de Andrade nasceu em 1893 e morreu em 1945, enquanto temos o Freud nascido em 1856, ali um pouco antes, né, 40 anos antes, e morreu 6 anos antes só do Mário. Morreu em 1939. Então era assim um teórico contemporâneo, né? E aqui a gente tem, além do complexo de Édipo, a gente tem essa questão dos 1000 dias, né? Do que tá acontecendo com uma criança nos primeiros momentos de vida. Então ele cita o amor próprio. Então ele fala que até nos 3 anos de idade, até os 5, ele descobriu maravilhosamente o amor próprio, né? O quanto ele se amava. E depois ele descobriu o amor ao outro. Né? E esse outro que está no centro das suas atenções é a Maria, né? A sua priminha. Sim. Agora, vou perguntar, leitor de ouvido, quem aí nunca brincou com os primos? Inclusive, brincar de casinha, assim, como eles falam de casamento, né? Tipo, isso é muito comum. É uma das brincadeiras que os brasileiros mais fazem na infância, quem sabe não só brasileiros, né? Eu acho que não só, né? As crianças brincam muito, assim, né? De simular famílias dentro da família, né? Com os primos ali, enfim. E é primo mesmo, a gente brinca com primo quando é criança. Além de coleguinha da escola, quem tá sempre em casa, de um de outro, é primo. E é legal porque ele vai fazendo essa progressão, né? Aos 9 anos, daí chega aos 15 anos, daí a gente tem os conflitos de adolescência, que retomam um conflito lá da infância, né? Foi aquilo que ele viveu lá
com a Maria quando ele tinha 9 anos e supostamente beijou a Maria enfiando a cabeça dentro dos seus cabelos assustados. O cabelo dessa mulher deve ser assim, gigantesco, né? Pela forma que descreve. Eu achei divertido porque ele usa assustado, né? Ele usa essa classificação, assim, não só pro cabelo, como pro vestido, né? Assustado da Maria. E é bem interessante a forma como isso reflete no futuro dele, né? Inclusive a tia velha, né? A tia velha. Que assim, eu achei que era uma forma de que eles chamavam pelas costas, né? Daí depois você descobre que não, era o apelido dela, tia velha. Tá com T e V maiúsculo no texto. Tia velha, é o nome. Tá louco, né? Ter esse apelido. E aí ele também mostra quando ela negligenciou ele, né, pelas notas, né? Eu não me casaria com bombado. Não é bem bombado, né, que fala. É, bombado. Que ele tomou bomba na escola. Mas pra mim que tinha outra palavra. Mas enfim, que pegou recuperação, que seria hoje, né? E daí isso vai refletir no futuro dele, ele se tornando devorador de livros, né? E de estudos, sendo aquele nerd nível máximo, né? E você, né, entende por que ele virou essa pessoa. A partir desse conflito aí com a Maria. Até trouxe em aspas aqui a vontade irritada de saber, né? Que ele se torne estudiosíssimo. Pra dar o troco. E é legal que lá no futuro, quando ele percebe, aquela tia vira pra ele: ela gostava tanto de você, por que se você não casou com ela? Que cai a última ficha dele, ele pensa assim: meu Deus, pra eu me equiparar a Maria, eu vou ter que retroceder muito, vou ter que descer muito de nível, porque ele percebeu que ele tinha avançado demais, intelectualmente falando. Né? Só que também era a pessoa que poderia fazer ele feliz. Ao mesmo tempo, ele tem essa percepção. É uma encruzilhada tremenda que vive esse personagem. Com coisas muito, muito comuns, né? Tipo, por isso que aí fica a dica, né? Não subestime o relacionamento do seu filho, do seu adolescente, né? O que ele vive nos primeiros momentos ali de anos de vida pode determinar um traço de personalidade. Né? Isso é fato. Eu levo isso ao pé da letra, viu? Muitas coisas são incontroláveis também, né? Que simplesmente acontece. Quando você viu, já aconteceu. Você só tem que, né, você remediar aquilo, saber como lidar a partir dos eventos que acontecem. Mas, enfim. Bom, além de Freud, né, essas teorias psicanalíticas que a gente estava citando aqui, eu vejo não só essa questão, mas também ele cita o amor entre pais e filhos, a zombaria que os primos fazem um com o outro. Você citou ali do bombado antes, né? Não me caso com bombado. E daí a Matilde, que é a maligna. Quem fala isso? Teu namorado, Maria. Eu não caso com bombado, né? E esse amor entre pais e filhos, não só o complexo de Édipo citado lá no começo, mas aí eu resgatei uma coisa muito interessante. Aqui a gente tem o Juca narrando o texto, né? O narrador personagem. Um personagem recorrente, né? Isso mesmo, recorrente. Porque lá em Peru de Natal, em dezembro do ano passado, quem narrava aquele texto... A gente trouxe, vamos contextualizar, né? A gente trouxe o conto Peru de Natal, né? Do Mário de Andrade também, no último Natal ali. Isso, em dezembro do ano passado. De 2022, né? Ali a gente tinha um filho, Juca, narrando também, de 19 anos, que de novo não se dava bem com o pai, né? Ele considerava o pai um desmancha-prazeres. Nesse caso do Peru de Natal, a gente tem o pai morto já e a família vivendo um luto prolongado, sempre com aquela ceia reles, ninguém comia nada, era só o pai que comia, até que esse Juca transforma tudo, e essa é a questão do texto. No texto de hoje, eu separei aqui até o que ele fala. Ele fala: sim, mamãe gostava de mim, mas naquele tempo eu chegava a imaginar que era só por obrigação. Daí bem forte essa frase. Papai, ele sempre foi insuportável, incapaz de uma carícia, como incapaz de uma repreensão também. Nem mesmo comigo, a tara da família, ele jamais ralhou. De repente é com o mesmo Juca que tá acontecendo o negócio. Pode ser um amigo que ele se inspirou, mas é muito... Então, o que a gente tem aqui? Um conto memorialista. É uma característica de um conto onde você olha pro passado e começa a contar o que aconteceu. E, claro, grande parte desses fatos devem ter ocorrido com o próprio Mário, né? Só que daí ele ficciona junto, né? Não é só a vida dele contada ali, como ele traz a ficção. Sim. E falando da vida dele com o pai dele, então trago aqui a informação. Ele era filho de Carlos Augusto de Andrade,
fico me questionando como ele se relacionou na infância e na adolescência com o pai dele, que morreu quando ele tinha 24 anos. Nessa época, o Mário já era formado, já era professor de piano, ele dava aulas particulares de piano, né? Já frequentava as rodas literárias, já conhecia Anita Malfatti, Oswald de Andrade, enfim. Ele já era um homem adulto e maduro, né? De 24 anos, há um século atrás. Né, você já tava... Com 15 anos, um século atrás, os meninos já eram homens. Um adulto feito já, né? Exato. Não só na intelectualidade, mas também como na aparência, né? A gente às vezes volta nas fotos e vê como as pessoas pareciam mais velhas. Ah, nossa, deve ter ali 50 anos. Não, tinha 30. E também tinha uma questão de casar muito mais cedo, né, do que hoje. E hoje o casamento não é mais, assim, um marco social de ficar adulto, né, se a gente for contar. Tinha também sobre relacionamento, né? Do Mário de Andrade, que ele hoje é de conhecimento, assim, geral, que ele era homossexual. Por causa das cartas que ele trocou com o Manuel Bandeira. Tem muitas e muitas cartas ali que ele escreveu durante a vida e teve assim... Bom, era aquela coisa que todo mundo sabia, mas não era aquela coisa... Ele não admitia, né? Não que ele não admitia, não era... Era difícil, um século atrás, imagina. Sim, enfim. Daí, teve ali em 2015, um pouco antes, né, de ele entrar em domínio público, que acho que foi em 2016, Não, 2015 né? Foi o centenário, os 70 anos da morte dele. Então, ele entrou em domínio público, né? Que daí ele, um pesquisador conseguiu pedir as cartas que ele trocava ali, e eles conseguiram achar, assim, resquícios que o Mário de Andrade admitia a homossexualidade pro Manuel Bandeira. Contava, assim, né, fatos que aconteciam na vida. E tem também outros pesquisadores que falam que ele era bissexual por causa que ele tinha um amor platônico, assim, pela Tarsila do Amaral. Que foi mulher do outro Andrade. Interessante. E eles eram muito, muito amigos, né? Todos eles. Eu gosto que esse texto tem mais duas coisas que eu quero falar. Coisas profundas. Um tá mais na margem, assim, que é a questão da metacitação, né? Ele cita ele mesmo. Então, o Juca, seu narrador-personagem, fala que o Mário de Andrade aprendeu alemão motivado por uma emboaba tordilha, né? Então... O que é isso? Eu fui pesquisar para tentar entender também. Então, a gente... fala como se fosse uma parada que todo mundo conhecia. Assim, a emboaba tordilha, uma né? Emboaba vem a ser algo estrangeiro, portuga, algo assim. E tordilha tem a ver com cavalo, com crina de cavalo. Então eu fiquei totalmente confusa com esse termo. Faz todo sentido. Algum especialista andradiano, por favor, entre em contato com a gente e explique o que é isso. A segunda coisa é as quebras de quarta camada. E aí que eu quero chegar no texto modernista. Vou chamar assim como os filmes fazem, né, Lucas? Os filmes fazem isso, né? Quebram essa quarta camada, falam direto com quem tá assistindo, né? Então esse texto começa assim, ele começa, andam perguntando tanto o que é conto, que eu não sei se o que eu vou fazer é conto ou não, mas é verdade. Então, o Machado de Assis fazia bastante isso também, né? Ponto 1 aqui a gente tem, né? Essa questão de quebrar a camada. Eu queria que você lembrasse de filmes que fazem isso, ou séries que fazem isso muito bem. Sei lá, uma que me vem na cabeça, assim, que faz isso bem marcado, é House of Cards, né? Aquela série. O personagem tá ali vivendo o negócio, dele olha pra câmera e fala alguma coisa. Ou os filmes do Wes Anderson, né? Tem muitos que quebram, que o personagem olha diretamente pra câmera, né? Nossa, tô tentando lembrar de uma série aqui, meu Deus, aquela de criança. Meu Deus, sumiu da minha cabeça. Teletubbies. Mas The Office faz isso só com o olhar, né? Olha muito pra câmera também. Também aí tem também um limiar que chega a passar um pouco da quarta barreira que acaba incluindo, né, na própria narrativa. Daí eu não sei se dá pra chamar muito, tipo, quebrou a quarta barreira, porque faz parte de toda a narrativa, né? E isso de quebrar a quarta barreira é quando a gente tá tendo uma narrativa convencional e de repente é quebrada, né? E depois volta pra narrativa. Daí eu considero isso como quebra da quarta parede, né? Daí, no caso do The Office, é meio que incluso ali, né? Daí você nem vê, às vezes, quebrando, né? Apesar de... Mas você se sente incluído, né? Se sente Eu acho que esse é o lance. Quem tá lendo, quem tá assistindo, se sente incluído.
né? E esse filme tem isso. Esse conto quebra essa quarta barreira, né? E expressamente. Então, nesse começo, quando ele tenta classificar a narrativa, né? Tenta não, ele fala que ele não tá se importando com isso, ele só vai contar mesmo. E depois tem um segundo momento que não é expresso, que é quando ela fala que não vai casar com um bombado e ele fica estarrecido. E na terceira vez ele cita: pela terceira vez fiquei estarrecido neste conto, que é quando a tia vira: por que você não casou com ela? Ela gostava tanto de você, agora ela tá lá longe de nós. Daí ele fala: putz, eu fiquei estarrecido nesse conto, né? Então é um recurso de quase narrativa. Uma confissão, né? O conto acaba virando ali e é essa ferramenta de trazer o leitor mais próximo, né, da história e dar mais veracidade, né, pra história. É um recurso narrativo totalmente modernista, né, que o Mário, vamos lembrar aqui, né, ele escreveu esse manifesto, né, do modernismo com um prefácio interessantíssimo que você pode ouvir inteirinho aqui. É o episódio número 100 do Leitura de Ouvido. Saiu em fevereiro de 2022, há mais de um ano atrás. Temos antes disso ainda 4 poemas que está em Pauliceia Desvairada, né? Esse prefácio é o prefácio de Pauliceia Desvairada, que é esse livro. E temos ali o Paisagem número 1, número 2, número 3, número 4. Então só refrescando a memória do nosso leitor de ouvido, o Pauliceia Desvairada é o livro, né, completo ali. Isso. E o prefácio interessantíssimo é o que deu a grande fama do livro até hoje, né? Porque as pessoas pegaram aquele prefácio e utilizaram... utilizaram como um manifesto, né, do modernismo. Então, a gente já trouxe aí no Leitura de Ouvido. Se você voltar nos nossos episódios ou pesquisar por isso na pesquisa ali, você vai encontrar o episódio. Exatamente. Ele traz, assim, umas defesas tão legais nesse prefácio em relação à língua brasileira, que é tão rica e sonora, que tem o ão que outras línguas não têm, né? Entre outras coisas, assim. A polifonia... Enfim, ele trabalha muito com o verso melódico nesse livro. Nos versos todos são muito bonitos. E, assim, eu vejo que os modernistas escreveram, pintaram, arquitetaram, né? Que a gente tem também na arquitetura os destaques. Poetizaram, né? O Mário poeta. Sobre uma nova maneira de viver, né? Era o que estava ressoando aí na Europa. A reviravolta, né? Desde a Revolução Industrial. E é um movimento irreversível, né? No mundo todo, né? A gente celebrou o centenário, então, do modernismo no ano passado, né? Em fevereiro 22. Do ano passado. E tem uma frase bem interessante dele que ele coloca assim, ó. Antes do modernismo, o Brasil era um país português com moldes culturais franceses. Então, tem tudo a ver com a identidade mesmo. Então, acho que não ia acontecer, ou ia acontecer de forma diferente o que aconteceu depois, né, com a bossa nova e o samba, né, bom, o samba já existia, mas enfim, toda essa evolução da identidade brasileira, né, aconteceu, o modernismo foi, assim, muito importante para isso acontecer da forma como aconteceu e a gente ter essa identidade que a gente tem hoje. Nossa, eu vou citar mais 3 frases legais, já que você trouxe essa, eu gostei muito. Somos os primitivos de uma era nova. Daí ele tá citando não só ele, como todos os das 3 gerações. A gente sabe que tem 3 fases no modernismo, além do Oswaldo, da Anitta, do Manuel Bandeira, que a gente já citou aqui, a Tarsila, tem também o Menotti Del Pecchio, que é mais da área ainda deles, né, nesse momento, dessa fase. Daí no segundo momento a gente tem a Cecília Meirelles, né, e mais no último momento a Clarice Lispector, por exemplo, falando das mulheres, né, entre outros, né, e claro, o Carlos Drummond de Andrade, que, né, uma sumidade. Outra obra dele, né, super famosa, Macunaíma, né, também, sim, que a gente não falou. Daí você falou ali de primitivo, né, e daí tem umas lições que pega do Macunaíma que ele coloca, que a grande frase lá é que preguiça, né, e que daí ele coloca que a preguiça é algo natural, a gente faz o trabalho que é algo super antinatural. Boa. que é o primitivo mesmo é ter preguiça, é natural você sentir preguiça. Aí que a literatura nos liberta. Por isso que a gente às vezes fica estressado, né, porque não é natural trabalhar tanto, né, é natural você ter preguiça. Vou dizer uma segunda frase então, que eu tinha dito que eu ia dizer 3, só disse uma. Escrevo brasileiro, né? Isso é purinho o orgulho de ser, né? E a última, o passado é lição para se meditar, não para reproduzir. Olha aí, muito bom. Eu tinha essa aí anotada aqui também. Você tinha também, olha aí. Nossos pensamentos estão conectados. Bom demais. Bom demais.
Então, ó, só pra fechar a última informação sobre o Mário, em 1935, 10 anos antes dele morrer, ele fundou o Departamento Municipal de Cultura de São Paulo. Olha a importância disso. São Paulo é um centro cultural pro país todo, né? E ele que fundou o Departamento Municipal de Cultura. E ele foi também o patrono da Academia Brasileira de Música, porque ele era um grande musicista, pianista exímio, professor de piano, ele queria ser pianista, né? E daí eu li que ele, depois da morte do irmão, que o irmão dele morreu com 14 anos, parece, bem cedo, assim. Ou ele tinha 14 anos quando o irmão morreu. Mas enfim, ele começou a ter... a mão dele começou a tremer demais. Daí ele não conseguia mais tocar tão bem assim e foi pra literatura. Claro que isso pode ser um detalhe qualquer, né? Mas também influenciou. Mas ele era, né, apaixonado por música e antes de ser escritor, ele queria ser pianista, né? Não, que interessante essa informação. Eu não tinha falado interessante nenhuma vez, agora você me fez falar. E é muito... Eu tava pensando também, enquanto pesquisava sobre a vida dele e tal, porque a gente tem... Pesquisa sobre ele, vem muitos feitos, assim, políticos grandes que ele fez, né? Que ele desempenhou papéis públicos mesmo, né? E é legal... que a gente sempre volta nas obras, né? No que ele criou, assim, de obra. Porque é difícil você voltar numa ação que ele tomou durante a vida política ali, ou durante tipo, uma ação de trabalho, né? Daí a gente sempre volta nas obras e conhece e evidencia a vida dele conhecendo as obras. Então, acho que esse registro, né, cultural que ele faz. Quem sabe pra gente, legal, que somos um podcast literário, fique difícil voltar nas ações políticas. Pode ser também, eu também pensei por esse lado, pode ser porque que é só... Porque é o prisma que a gente olha o mundo, né? Porque é assim que a gente olha, mas enfim, ou, né, posso estar enganado. Mas foi uma bela observação, Lucas, gostei muito. Aliás, gostei muito desse episódio, eu me diverti lendo esse texto. A parte do travesseiro danado, ele fala, inclusive ele usa esse termo, né? O travesseiro, que eu até anotei aqui, agora já fechei meu caderno, fala que o travesseiro cresceu de uma forma muito danada, né? Cresceu como um danado. Que a menina olhou pro travesseiro. Ele, meu Deus, eu também já tinha pensado nisso. Então, internamente, todo esse drama, né? Psicológico, psicossocial, na verdade, né? Que pena que ele não pôde amar a Maria, porque ela era a prima dele, né? Bom, acho que isso não ia impedir ele. Mas, enfim, muito, muito bacana a história mesmo. É isso aí, vamos para os nossos apoiadores do Leitura de Ouvido. Se você chegou agora e não sabe como é que funciona o nosso podcast, a gente tem os nossos apoiadores aqui do Leitura. E toda semana a gente fala o nome deles, evidencia... Nossa, tô falando muito essa palavra hoje. A gente coloca eles no spotlight, né? Porque são quem suporta aqui o nosso podcast, né? Quem dá o suporte pra gente continuar fazendo os episódios. E se você quer ser um dos nossos apoiadores, você entra em apoia.se/leitura de ouvido, que é nosso financiamento coletivo mensal lá, contínuo. Ou você manda um pix direto pra leituradeouvido@gmail.com, que é a chave pix. E aproveita que a primavera está quase chegando e adquira uma camiseta do Leitura de Ouvido na nossa lojinha. Tem o link aí na descrição que você pode ter a camiseta, usar o nosso podcast. Umapenca.com/leitura de ouvido. Isso? Acertei? É isso aí. Agora que eu lembrei. E ele voltou, Lucas. O nosso apoiador, Bruno Ítalo Farias Cruz. Valeu aí, Bruno Ítalo Farias Cruz, por ser novamente nosso apoiador, né? Ele já era antes e deu um pequeno intervalo e agora tá voltando de novo, então seja bem-vindo novamente. E também os nossos apoiadores, além de a gente falar o nome deles aqui no final, eles recebem o estudo aprofundado do episódio, de cada episódio, toda semana, e são os primeiros a saber que o novo episódio tá no ar, né? Eu acho que você não falou o Pix, que eu falei. Bruno... Você falou a chave Pix? Falei. Falou? leituradeouvido@gmail.com? Falei. Tenho provas gravadas que eu falei. Bom. No final eu falo novamente, porque tem que falar 300 vezes, né, pra gravar. E os nossos apoiadores são eles: Agnaldo Ângelo Silveira Rebouças, Antônio Carlos Galani Gonçalves, Ana Cláudia Chaguri Lopes,
Augusto Landiva, Bruno Ítalo Farias Cruz, Bruno Guedes com o Grupo Danco, Caio Naves Oliveira, Cláudia Lube, Daniela Caroline de Camargo Veríssimo, Elaine Vieira Ferreira, Fabiana Maria Landiva, Felipe Cronato, Isabel Araújo Alves, Jaqueline Conte, Kelly Torquato, Liandra e Abel Borges, Marcos Vinícius, Maria Lúcia Rick Bardi, Matheus Simão Brum, Nariela Ruda Borba, Paulo Moura, Raimundo Gabino dos Santos, Harmana Frais Yachitsky, Sérgio Ares Rico da Luz, Silvana Silva, Simone Pessoa de Mesquita. Zenilda Ribeiro da Silva. Obrigado aí, apoiadores do Leitura de Ouvido. E mais uma vez, se você quer ser um dos nossos apoiadores, é em apoia.se/leitura de ouvido, que lá você pode fazer pelo cartão, por boleto, por qualquer jeito que você quiser, ou Pix direto para leituradeouvido@gmail.com, que é a chave Pix. Eu vou deixar aí, a gente não fala isso o suficiente, que é você dar as estrelinhas ali no Spotify, se você estiver ouvindo no Spotify, sobe ali que você consegue classificar o nosso podcast, então dá 5 estrelas ali pra gente. Também aí embaixo fica sempre a caixinha de perguntas, né? Se você quiser acrescentar nesse podcast alguma opinião sua, pode ser sobre esse episódio, pode ser sugestão para outros episódios, pode ser sobre o podcast em geral, né? Uhum. Então tem a caixinha de perguntas aí embaixo que você pode interagir com a gente. Muito bem lembrado. Na semana que vem, sem falta, agora sim, prometo. Faz um mês que eu gravei esse texto, eu digo, não coloca ainda, Lucas, eu mudo o programa da semana. A gente vai ter uma estreia com interlúdio, e é um texto aterrorizante. Se você gosta, não perca. A próxima semana a leitura de ouvido está imperdível. É muito legal, vai ser um texto de terror. E teremos o intervalo. Teremos intermission, que vai voltar porque vai ser um episódio um pouquinho maior, né? Então prepare seus ouvidos. É isso aí, a gente vê lá. Não. É isso? A gente te vê? Não, eu falei errado, agora eu caguei com o final. Não fala caguei em rede nacional. Eu defequei no final. Internacional. Eu tenho que falar, e a gente te vê na próxima leitura. Direção e narração, Dayana Pasquim. Edição, artes de capa e trilha sonora de abertura, de Lucas Piaseschi. Produção, Roca Studios. Avalie no Spotify e na Apple Podcasts. Siga para não perder os próximos episódios. Inscreva-se em youtube.com/leitura de ouvido. Siga no Instagram Leitura de Ouvido. Fale com a gente no leituradeouvido@gmail.com. E a gente te vê na próxima leitura.